A briga entre governo e Congresso só escala e os bombeiros, que poderiam jogar água na fervura, aparentemente tiraram férias. Nem a semana esvaziada no Legislativo, na qual o presidente Hugo Mota estará em Lisboa, no fórum patrocinado por Gilmar Mendes, junto com uma penca de políticos e empresários, amenizou o clima. No post que fez ontem nas redes sociais, acusando o governo Lula de promover a polarização social e alimentar o nós contra eles, Mota avaliou que era importante passar, nas palavras de interlocutores próximos a ele, uma mensagem sóbria, com tom leve, não para escalar, mas para esclarecer alguns pontos. Esses mesmos aliados de Mota lembram que não adianta o governo fazer o discurso de ricos contra pobres se não convence nem a sua própria base, o que inclui partidos de esquerda como PSB e PDT. Me disseram o seguinte: o governo precisa primeiro resolver a sua base, que votou contra o decreto do IOF. Entrar com recurso no STF só vai piorar o clima e tensionar ainda mais. E o governo vai entrar, gente, é hoje, já está batido o martelo, o governo entra hoje, por meio da AGU, Advocacia Geral da União, com um recurso no STF para retomar o aumento do IOF, que foi derrubado pelo Congresso. A avaliação é que é interesse do governo distensionar o clima, avaliação no entorno do Mota, para provar pautas de interesse, inclusive aquela medida provisória que taxa bets, bancos e investimentos financeiros e garante parte da receita para cumprir a meta fiscal deste ano. Já o governo vê de outra forma. Há interesse em explorar o tema da injustiça tributária, em que ricos pagam proporcionalmente menos imposto que os pobres, como bandeira eleitoral para o ano que vem. O ministro Fernando Haddad, antes um dos principais articuladores do governo, lidera o embate e assume discurso de candidato, sim, de candidato, de político, a briga, o debate, o embate político. Será um ensaio para 2026? De repente, jogar em alguma posição? Fica a pulguinha atrás da orelha. O PT está animado com o aumento de engajamento nas redes sociais, com os posts que falam em cobrar impostos dos mais ricos, um dos primeiros temas que o partido lidera e até agora tem se saído melhor que a oposição no meio digital, segundo o levantamento da consultoria Bytes. O governo igualmente quer garantir que o Legislativo não atropele a competência privativa do Poder Executivo de editar decretos sobre impostos regulatórios. A decisão da ação movida pelo PSOL, que foi a primeira, ele recorreu ao STF contra a votação do Congresso que derrubou o IOF, está nas mãos de ninguém mais, ninguém menos que Alexandre de Moraes, antagonista mor do bolsonarismo. A estratégia de partir para cima do Legislativo, embora seja compreensível do ponto de vista de que é preciso defender o poder presidencial, é arriscada. O governo está enfraquecido, com a popularidade em baixa, é minoritário no parlamento, não conseguiu sequer 100 votos para manter o IOF de pé, não fez a reforma ministerial, que poderia assegurar um pouco mais de apoio, e com o discurso do nós contra eles pode afugentar os partidos de centro que dão ainda alguma sustentação, vide MDB e PSD, e tem ministros na esplanada. PP e União Brasil, que formaram uma federação, já partiram, só não devolveram os cargos. Fato é que o governo tem muito a perder. Tem CPMI do INSS, projeto de anistia aos golpistas de 8 de janeiro, negociado no escurinho com a oposição, PL de isenção de imposto de renda até R$ 5.000, medida provisória para ajustar contas, orçamento. Melhor medir isso direito antes de provocar um estremecimento maior da relação, sob pena de inviabilizar o governo a 1 ano e meio do fim. Pessoal, vem comigo. Eu sei que foi longa a abertura. Nossa, falei muito, me empolguei. Mas também é porque a briga tá boa, né? Tá uma treta danada. Essa treta só faz aumentar, só faz escalar. E a gente aqui tentando dar conta, equilibrar todos esses pratinhos. Vamos, então, assistir um pouco do que foi um resumo, assim, do que foi essa treta ontem, começando pelo vídeo de Hugo Mota. Primeiro, quem alimenta o nós contra eles acaba governando contra todos. A Câmara dos Deputados, com 383 votos, de deputados de esquerda, de direita, decidiu derrubar um aumento de imposto sobre o IOF, um imposto que afeta toda a cadeia econômica. A polarização política no Brasil tem cansado muita gente e agora querem criar a polarização social. O capitão que vê o barco indo em direção ao iceberg e não avisa, não é leal, é cúmplice. Aí, Hugo Mota com a camiseta do Mengão. O Haddad respondeu, num evento um pouco depois que anunciou o Plano Safra, a primeira parte, né, para a agricultura familiar, de 89 bilhões de reais, valor um pouco acima do ano passado, os juros um pouco maiores, porque afinal de contas a Selic subiu muito, está em 15% ao ano, mas ele fez esse discurso político. Olha o tom do Haddad, olha como ele vem escalando esse tom. Ele ficou os 4 anos, mais os 3 anteriores, os 4 anos do mandato dele, sem reajustar a tabela do imposto de renda.
Sabe o que isso significa? Que quando um trabalhador que teve um aumento apenas pela inflação, se ele passar a faixa de isenção do imposto de renda, ele passa a pagar imposto de renda, ganhando a mesma coisa, simplesmente pela crueldade de congelar a tabela de isenção, como ele fez durante 4 anos. Não dá para tirar a razão do ministro Haddad, né, gente? Quando você não reajusta a tabela do imposto de renda, você está cobrando mais, principalmente da ponta de baixo, né, que vai cada vez, se ganha um pouquinho mais, já paga mais imposto de renda. Vamos ouvir o que o Lula disse. O Lula, nesse mesmo evento, participou, fez um discurso, mas eu selecionei a parte em que ele defende o seu menino de ouro, nas palavras do próprio Lula, presidente do Banco Central, Gabriel Gallipo. Eu gostaria que todo o juro fosse zero, mas ainda não depende, sabe, da nossa política econômica, que não tem muito a ver com a taxação de juros. O Banco Central é independente, o Gallipo é um presidente muito sério e eu tenho certeza que as coisas vão ser corrigidas, sabe, com o passar do tempo. É isso, o restante do Plano Safra para os grandes produtores deve ser anunciado hoje, maior do que o do ano passado, vai subir uns 8 bilhões de reais, segundo o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, deve chegar ali a 516 bilhões, então assistiremos a segunda parte desse evento hoje. Vou chamar um brevíssimo intervalo para quem nos acompanha pela TV. Quem está conosco pelo YouTube, por favor, fique aqui, eu quero ressaltar a capa da The Economist. Parece que sempre quando muda o clima no Brasil, o clima político e econômico, vem a The Economist e prepara ou uma capa ou uma reportagem. Ontem disse que o presidente do Brasil, Lula, né, está ficando cada vez mais popular e perdendo a ingerência ou perdendo a influência no setor externo. Falou que Lula está se afastando do Ocidente, está se aproximando de Rússia e China, se afastando dos Estados Unidos. É uma reportagem longa que chama atenção para a impopularidade e contrasta com capas anteriores, acho que a gente tem separado aqui. Essa foi, não tem? Bom, a de 2009, quando o Cristo Redentor, vocês lembram, né? E é fácil de entrar aí no site de buscas e pesquisar, quando o Cristo Redentor, uma capa icônica, decolava, né, dizendo que Brazil takes off. Essa foi a de 2009, no segundo mandato de Lula. Esse é o retrato do Lula 3. Vamos dar uma olhada nos mercados? O mercado não está nem aí, gente. O mercado deu de ombros. Olha só o que aconteceu com o dólar nesse primeiro semestre do ano. Fiz um gráfico especialmente para isso, porque ontem bateu R$ 5,43, menor valor desde setembro do ano passado. A variação negativa, ou seja, o dólar caiu. Começou em 6,18, está em 5,43. Isso é de janeiro até agora, final do primeiro semestre. Ontem foi 30 de junho. Caiu mais de 12%. E olha a Bolsa. Deixa eu mostrar a Bolsa. Isso tem a ver com o enfraquecimento do dólar no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, não. O dólar, como moeda de reserva de valor, vem se enfraquecendo diante de outras moedas fortes e moedas também de países emergentes como o nosso. Olha o que aconteceu com o Ibovespa. Começou um ano em 120 mil pontos, atingiu 138 mil, quase 139 mil. A gente lembra que bateu a máxima histórica de 140, pouco mais de 140 mil pontos. Variação positiva no ano de mais de 15%. E as bolsas americanas também estão nessa máxima histórica, tem uma correlação grande entre esses índices. Olha como fechou ontem, tudo no azul, S&P 500 subiu 0,52, Dow Jones 0,63, Nasdaq 0,47. Tanto o S&P 500 quanto o Nasdaq já tinham atingido na sexta-feira, mas ontem renovaram as máximas históricas. Isso tem a ver basicamente com 3 fatores. Primeiro, um recuo do Donald Trump em relação a todo aquele primeiro pacote tarifário de 2 de abril, que deixou todo mundo desesperado. Segundo, os balanços positivos de várias empresas americanas com destaque para o setor tech. Tanto é que a Nasdaq já tem uma alta de mais de 6% no ano, né, nesse primeiro semestre. E o terceiro fator também é uma possibilidade de corte de juros. O mercado já está precificando isso, expectativa de corte de juros pelo Banco Central americano a partir de setembro. Vamos dar uma olhada nas bolsas europeias e asiáticas, o funcionamento. A europeia, começamos pela Europa, que ainda estão abertos, todo mundo no negativo. Ontem subiu, hoje caiu 0,35 Paris, Londres 0,21, Frankfurt cai 0,49, a única que sobe é Madrid, com 0,21% de alta. Voltamos, o pessoal da TV já reunido com a gente, há tempo de ver o fechamento das bolsas da Ásia, encerramento de negociações. Tóquio caiu bastante, 1,43, tem a ver com comentários do Donald Trump de que não vai fechar um acordo comercial com o Japão agora o Trump joga duro, o Japão não está aceitando os nossos termos, portanto eles vão receber uma carta com as novas tarifas. Lembra que tem aquele prazo, né? Deadline, 9 de julho,
Ontem, o Scott Bessent, secretário de Tesouro, disse que tem um punhado de acordos para serem fechados, mas com o Japão, aparentemente. Mas se bem que o Trump fez isso com o Canadá sexta-feira, aí o Canadá volta atrás, aí o Trump também recua. Isso tudo é um jogo de cena, faz parte dessa estratégia de força de negociação do Trump. Hong Kong cai 0,87% e Xangai, na China, subiu 0,39%. Tem mais uma tela aqui que é importante para mostrar para vocês, que é arte do CAGED, gente, emprego ontem. A gente já tinha visto aquele índice completo, a PNAD contínuo, que mostrou o desemprego na mínima em mais de 10 anos, né? Mínima histórica, 6,2%, veio abaixo do que o mercado esperava. Ontem, a geração de emprego só com carteira assinada, então esse olhar mais focado para o mercado formal, mostrou a criação de quase 149 mil vagas. Ficou abaixo da expectativa de 171 mil do mercado e abaixo do que foi constatado em abril, com 257 mil pontos. Por que o mercado reagiu positivamente a isso? Porque eles falaram, bom, então, será que os juros do Banco Central, lá naquele patamar altíssimo, começa a fazer um pouco de efeito? Isso significa que a atividade econômica desacelera e o investidor pensando lá na frente, opa, tem uma janelinha, é só em 2026, gente, talvez não para agora, se bem que o Bradesco já está achando que vai ser em dezembro, uma primeira queda da taxa de juros. Então, a partir do momento que você vê um arrefecimento da atividade, você já começa a precificar, talvez, essa queda de juros.